Senhor nos fez vaso de misericórdia. E nós queremos que o Senhor encontre em cada um de nós um vaso de honra. Louvado seja o Senhor. Antes de nós começarmos a compartilhar, nós sentimos que devemos dar uma explicação para os irmãos sobre essa conferência. Nós estamos numa série de mensagens que foram compartilhadas em setembro do ano passado pelo irmão Ron Kangas em Jacksonville, Flórida. E nós compartilhamos essas mensagens já em vários lugares no Brasil. Na verdade, nós estamos envolvidos, pelo menos alguns irmãos, desde maio. Nós compartilhamos a primeira vez essas mensagens, não todas, em várias localidades. E é um assunto tão premente, um assunto tão rico e tão necessário, que os irmãos tiveram o sentimento de compartilhar essas 5 mensagens na reunião ministerial que ocorre todo o primeiro sábado do mês em São Paulo. Nesse primeiro sábado do mês de outubro, deveria ser compartilhada a 5ª mensagem. Aí, como havia já há muito tempo que não tinha conferência em Sumaré, e alguns dos irmãos que compartilham nas reuniões ministeriais estariam no treinamento em Leipzig, na Alemanha, que está ocorrendo nesse final de semana, os irmãos tiveram um sentimento, vamos unir o útil ao agradável, vamos compartilhar a reunião ministerial em Sumaré. Só que aí nós fizemos uma pequena conferência aqui. Então isso para explicar por que nós estamos tendo essa conferência. E nós estamos revisando de 5 mensagens que nós temos, nós estamos revisando então 4, e a 5ª será compartilhada. Se nós atrasarmos um pouquinho, nós vamos fazer o máximo para terminar essa reunião 12h30, mas exercitem a sua paciência, né? Não é tão comum nós estarmos juntos, né, desfrutando dessa maneira. Muito bom. Então agora eu vou explicar o porquê da conferência em Sumaré nos dias 11 e 12 de novembro do mês que vem. Por que vai ter outra conferência em Sumaré? Porque no primeiro final de semana que ocorre a reunião ministerial, haverá um treinamento de pais e servidores em São Roque, do dia 2 a 5 de novembro. Então, não teria como ter a reunião no primeiro final de semana. Aí falaram assim, vamos fazer no segundo final de semana a reunião ministerial. Aí nós falamos para o irmão Sherman, né, Scott, faz tempo que vocês não vão para Sumaré. Outubro vocês não podem ir, né? Mas por que vocês não podem ir em novembro? Eles falaram, novembro nós podemos. Na verdade, o irmão Sherman cancelou um compromisso dele na Colômbia para estar aqui conosco no dia 11 e 12 de novembro próximo. Então, todos os irmãos que estão aqui estão convidados a estar em Sumaré no próximo dia 11 e 12 de novembro. Amém. Aleluia! Amém. Nós vamos desfrutar, né? Nós não sabemos que os irmãos vão compartilhar, mas certamente nós vamos desfrutar da palavra do Senhor. Amém. Agora vamos orar. Amém. Senhor Jesus, amém. Obrigado, Senhor. Amém. A tua bênção é mais do que nós esperamos. Amém. Senhor, muito obrigado. Amém. Porque o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. Amém. O Senhor é aquele que apacenta o seu povo. Amém. Senhor, muito obrigado. Amém. Por esse final de semana. Pedimos a Ti que continue nos falando sobre tomar a Tua pessoa como nossa pessoa para a igreja, como novo homem. Senhor, nos abençoa. Senhor, que isso se torne uma realidade na vida de cada um de nós. Senhor Jesus, ajuda-nos a progredir do conhecimento doutrinário para a vida em si mesmo. Para viver a vida que o Senhor viveu. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Essa 4ª mensagem, ela fala sobre tomar Cristo como nossa pessoa e viver a vida do único novo homem como a realidade
está em Jesus. Tomar Cristo como nossa pessoa. Desculpa. É a quarta da sequência da conferência. E eu estou com o esboço que eu tenho as minhas anotações. Para os irmãos é a terceira. Tá certo? O título é o mesmo, tá certo? Tá, isso é muito bom, porque eu estudei, só faltava... Tomar Cristo como nossa pessoa, irmãos, é um assunto que é uma prática que nós temos que ter todos os dias. Todo dia, quando nós nos levantamos, eu sei que muitos irmãos falam, Senhor Jesus, eu te amo. Tá certo? Nós precisamos acrescentar, como já foi dito ontem, algumas frases a mais na nossa oração. Uma delas é, Senhor, nesse dia, eu quero te tomar como a minha pessoa. Uma coisa, irmãos, é Cristo viver em nós. Cristo vivendo em nós é a igreja como o corpo de Cristo. A vida de Cristo está em nós e nós não podemos negar esse fato. Tá certo? Nós somos regenerados, o Senhor, Ele veio para o nosso espírito, né? Significa dizer que Ele nasceu no nosso espírito. Nós somos gerados da vida divina. Então, não tem nenhum problema você recitar a primeira parte de Gálatas 2:20. Cristo vive em mim. Então a pergunta é, onde Cristo vive em mim? Cristo vive inicialmente no meu espírito. Mas quando eu falo que eu vou tomar Cristo como a minha pessoa, isso significa que eu não estou falando apenas mais de vida no meu espírito, mas estou falando que esse Cristo, ele saiu do meu espírito e, usando os termos que o Laerte usou ontem, ele invade, ocupa e subjuga a nossa alma. Isso é totalmente diferente de Cristo apenas como nossa vida. Então, esse assunto é um assunto que ninguém está diplomado. Todos nós precisamos da misericórdia do Senhor. Todos os dias, sem exceção, pedir para o Senhor, Senhor, hoje eu quero te tomar como a minha pessoa. Isso só vai acontecer, irmãos, quando nós tivermos a experiência que está escrita lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus, ela penetra em nós ao ponto de dividir a alma do espírito. A divisão da alma e do espírito é um assunto que nós achamos que entendemos, nós lemos, nós conhecemos Hebreus 4:12 de cor. Se eu pedir aqui, muitos irmãos vão recitar esse versículo de cor. Eu me dei conta desse versículo quando eu fui nesse ano para o treinamento de irmãos responsáveis em Anaheim, e o irmão compartilhou sobre a divisão da alma e do espírito. Então, eu não estou qualificado a criticar ninguém se nós não ganhamos essa realidade, tá certo? Mas nós precisamos ganhar essa realidade. Que realidade é? É que o Senhor, quando nós recebemos Ele dentro de nós, Ele ficou dentro do nosso espírito, e usando a linguagem que eu acho que o Laerte usou ontem, Ele está na sala de estar lá no nosso espírito, esperando uma oportunidade para que Ele possa sair do nosso espírito e invadir, ocupar e subjugar a nossa alma. Para que aquilo que o Senhor quer fazer em nós se torne uma realidade. O que é? O que aconteceu em nós quando nós somos salvos? Quando nós somos salvos, aconteceu algo assombroso dentro de cada um de nós. Porque a nossa alma, que estava em comando, ela deveria se transformar num órgão
e o Espírito se tornar a nossa pessoa. Isso que Paulo fala em Efésios capítulo 3, do homem interior. Então existe uma mudança muito importante da alma para o espírito. Ou seja, o meu homem interior, habitado pelo Senhor, ele quer sair do meu espírito e invadir, ocupar e subjugar a minha mente. De tal forma que a mente seja usada para expressar aquilo que está no espírito. Que aquilo é onde que o Senhor que habita interiormente está. Ele quer ocupar cada um de nós. Nós só somos um cristão genuíno quando nós estamos no nosso espírito. E nós só expressamos genuinamente o Senhor quando esse Senhor, ele já venceu essa barreira e está tomando conta da nossa alma. É aí que nós temos a expressão. Infelizmente, muitos filhos de Deus, eles têm o Senhor vivendo no espírito deles, mas a alma dele continua intacta. Entra ano, sai ano, e ele continua o mesmo. Ou ela continua a mesma. Nesse sentido, irmãos, se essa é a nossa situação, nós somos exatamente como qualquer pessoa incrédula. Porque a nossa alma continua a mesma. A alma continua dando as cartas. O Senhor está lá vivendo no nosso espírito, isso é um fato inegável, você foi salvo, você foi redimido. Um dia você vai entrar na Nova Jerusalém. Ninguém está discutindo isso. Mas tomar Cristo como nossa pessoa envolve uma experiência de cruz, envolve um quebrantamento. Esse livro, a experiência de vida, o irmão compartilha que, infelizmente, a maioria dos cristãos, eles não saem do segundo estágio. Os irmãos me permitam ler o primeiro estágio. Regeneração, clarificação do passado. Todos nós já liquidamos essa fatura, certo? Se você tem alguma coisa do passado que não acertou, acerte. Porque isso faz parte do primeiro estágio da experiência do conhecimento de vida. Segundo estágio, permanecer em Cristo. Significa consagração, lidar com os pecados, lidar com o mundo, lidar com a consciência, obedecer no ensinamento da unção, conhecer a vontade de Deus. Esses pontos da primeiro e segundo estágio, eles estão, na sua maioria, relacionados a coisas exteriores. A coisas exteriores. O terceiro estágio, ele fala lidar com a carne, lidar com o ego, lidar com a constituição natural, aceitar a disciplina do Espírito Santo, lidar com o Espírito, ser enchido com o Espírito Santo. Infelizmente, aqui no terceiro estágio, aqui entra o que os irmãos já compartilharam ontem, aqui entra a questão da cruz. Nós precisamos passar pelo quebrantamento. Assim, e como é que então faz a divisão da alma e do espírito? A casca, aquilo que envolve, né, vamos dizer que aqui está a alma, a garrafa, e o espírito é a água que está dentro da garrafa. Só existe um meio de fazer divisão entre a água e a garrafa, certo? Separar uma coisa da outra aqui. Certo? No caso da garrafa é mais fácil que eu tiro a tampa. Você pode aplicar isso também na sua alma, na nossa alma. O Senhor precisa tirar a tampa da nossa alma. Isso requer quebrantamento. Isso requer quebrantamento, irmãos. Quando você é quebrantado, você nunca mais é o mesmo. A visão mais doce que o Senhor teve de Jacó foi quando ele saiu do val de Jaboque. Ele saiu mancando. Ele entrou, dono da situação, brigou com o Senhor pegou e tocou na parte mais forte dele. Ele saiu mancando. Aquele mancar de Jacó foi a visão
muito doce aos olhos do Senhor, porque o Senhor sabia que Jacó não era mais o mesmo. Nós precisamos passar. Você consegue perceber claramente, quando você tem comunhão com o irmão, se ele já foi quebrantado de alguma forma ou não. Um irmão que foi quebrantado, ele perde a capacidade de jogar pedra nos outros, porque ele enxerga a situação dele. Ele perde a capacidade de julgar os outros. E o Senhor quer avançar nisso, irmãos. Por causa da nossa natureza, constituição natural. Quem que gosta de constituição natural? É muito sutil, porque você tem consciência do pecado, mas a constituição natural não necessariamente existe o pensamento pecaminoso. É natural. Não é pecaminoso, mas é natural. E nós precisamos avançar nesse terceiro estágio para depois chegarmos no quarto estágio, que fala para conhecer o corpo de Cristo. Conhecer a batalha espiritual. Conhecer a ascensão. Isso é um estágio muito mais avançado. E o Senhor, não, irmãos, e nós estamos aqui para isso. Nós não queremos permanecer a vida toda nossa tratando com pecado, ofendendo, sendo ofendido, perdoando o irmão, arrumando picuinhas, passa ano e sai ano, e eu estou atrás das picuinhas. O Senhor precisa avançar em nós. Todo dia de manhã nós precisamos orar para o Senhor. Senhor, vira a mesa na minha vida. Até quando que eu vou ficar discutindo essas porcarias? Senhor, eu quero que a tua vida seja expressa dentro de mim. Irmãos, nós precisamos fazer a diferença. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos na igreja, que é o melhor lugar que o Senhor pode gerar um vencedor na igreja. Nessa manhã, nós temos aqui pelo menos quatro níveis de irmãos que estão ouvindo essa palavra. Aqueles que talvez estejam no primeiro estágio, outros no segundo, outros no terceiro, outros no quarto estágio. Tem algum problema nisso? Não, não tem nenhum problema. O problema é se nós tivermos uma conferência daqui 5 anos de Sumaré, e eu ainda estiver no segundo estágio. É normal que cada um de nós hoje esteja no estágio. Não é normal nós permanecermos no estágio que nós estamos. Nós temos que progredir na nossa vida. O Senhor tem que avançar em nós. Cada dia nós temos que ficar mais transparentes. O Senhor tem que ganhar a expressão. As pessoas têm que chegar em nós e ver que de fato o Senhor está conosco. Essa mensagem, ela tem uma mudança radical, uma mudança importante, que ela sai do aspecto pessoal e passa para o aspecto coletivo. O nosso coração tem que ser um coração, que já foi falado ontem. Como é que o meu coração? O coração é a minha consciência, a minha vontade, a minha mente, a minha emoção, tá certo? O que eu gosto, o que eu não gosto, quem não gosta é o coração. Eu odeio, digamos, pimentão. É o meu coração que não gosta de pimentão, tá certo? Eu gosto de pimentinha doce frita. É o meu coração que gosta. A maior glória que o Senhor vai ter é quando o desejo do coração dele for afinado, ou melhor, vamos dizer de outra palavra. A melhor glória que o Senhor vai ter em cada um de nós é quando o desejo do nosso coração for afinado com o desejo do coração dele. E os irmãos sabem o que o Senhor deseja? O Senhor deseja a noiva. Irmãos, o corpo precisa ser edificado. O novo homem tem que ser aperfeiçoado. Mas o Senhor vai voltar para a noiva. Nesse sentido, ele não vai voltar para o corpo. Ele quer uma noiva. Ele quer alguém preparado, maduro, para recebê-lo. As pessoas que não têm o Senhor, eles não têm opção. Mas nós, irmãos, ele não tem escolha. Mas nós temos uma escolha. Nós podemos optar por escolher a vontade do Senhor. Ou aquilo que está no coração do Senhor. O Senhor quer a noiva.
pela qual ele morreu. O Senhor quer voltar para essa noiva, na qual ele está fazendo uma obra de embelezamento. Está removendo de nós toda mancha, toda ruga. Ele vai apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Nesse sentido, irmãos, como o Márcio compartilhou ontem, uma coisa é você ter uma veste para estar diante do Pai. Outra coisa é você ter uma veste para estar diante do filho ou do noivo. Diante do noivo, a veste da justiça objetiva dada para estar diante do Pai não é suficiente. O Senhor precisa fazer com que nós, dia após dia, nos ataviemos. Salmo 45, lá fala da noiva, a rainha, a filha do rei que está se adornando. Irmãos, louvado seja o Senhor pela sua restauração. Eu me sinto apacentado, eu me sinto que cada dia o Senhor está fazendo algo em nós. E o Senhor quer que nós prossigamos em conhecê-lo. Vamos ler o esboço então. Nós temos pouco tempo. Senhor Jesus. Antes disso eu quero comentar, irmãos. Ontem os irmãos falaram de novo sobre passividade. Eu vou falar sobre passividade. O nosso coração precisa desejar aquilo que o Senhor deseja. E isso é uma questão de escolha. Nós temos que escolher não ser passivos. Nós temos que escolher a vontade do Senhor. Reagir. Quem trabalha na passividade é Satanás. O Senhor só trabalha na nossa atividade. Na nossa atividade. E passividade, né? Os irmãos imaginam o seguinte. Né? Um jovem conhece uma jovem e ele fica encantado com ela. Puxa, eu acho que essa aí é a que o Senhor preparou para mim. Tá certo? Um dia ele cria coragem, né? Começa a conversar, conversa aí, conversa ali. Passa lá 2 meses, ele prepara uma caixinha com uma aliança dentro, prepara um cenário, vai num restaurante, né? Paga o melhor restaurante, coitado, que às vezes ele nem consegue pagar, né? Gasta uma nota que ele quer impressionar a menina. Aí fala para ela, eu creio que o Senhor, na sua soberania, fez com que eu nascesse lá em Itapecerica da Serra, e hoje eu estou aqui em Nova Odessa te conhecendo, certo? Isso só pode ser arranjo do Senhor. Quanto mais eu amo o Senhor, mais eu te amo. Quanto mais eu te amo, mais eu amo o Senhor. Aí vem a pergunta, você quer se casar comigo? E ela permanece sentada, olhando para a vela que está piscando na mesa, não fala nada para ele. Aí o irmão fala assim, bom, quem sabe ela ficou chocada, ela está muito tocada, né? Eu vou refazer a pergunta, né? Você quer se casar comigo? Se ela ficar quieta, qual que é a resposta? Não. Não. Os irmãos pegaram, certo? O Senhor fala assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, irmãos, o Senhor é o maior cavalheiro que você pode imaginar. Esse cavalheiro também mora no nosso espírito. Mas ele não vai nos invadir sem a nossa permissão. Se nós queremos reinar com ele. Se você foi escolhido pelo Senhor, não é se, é quando. Certo? Se o Senhor não fizer uma obra em nós hoje, ele tem, como disse ontem, os irmãos falaram, um dia a mais. 1000 anos para fazer isso. Irmãos, por que não hoje? Né? Nós devemos optar pelo Senhor e falar, Senhor, eu quero aprender a te tomar como a minha pessoa. Senhor, eu estou cansado de ser tripudiado por esse velho homem. Eu estou cansado de ser derrotado por ele. Eu estou cansado de ver minha alma dando as cartas da minha vida. Eu quero que o Senhor, como Espírito que dá vida, que habita interiormente, que já rompeu a minha casca, invada a minha alma, a minha mente, a minha vontade e emoção, de tal forma que eu possa estar afinado com o teu propósito.
Senhor, vença em mim. Nós temos que orar essa oração para o Senhor. Os organismos 1 e 2 são basicamente uma repetição daquilo que nós já vimos. Então nós vamos basicamente ler. Nos últimos dias desta era, antes que o Senhor possa voltar, devemos ter a visão do único corpo e do único novo homem. A visão do corpo e do novo homem. Nós temos que lembrar que o corpo é uma questão de vida e o novo homem é uma questão de pessoa. De pessoa. O novo homem é o requisito mais elevado que Deus tem para os seus filhos. Os irmãos entenderam o que eu estou falando, irmãos? Nós chegarmos na estatura do novo homem significa que a pessoa do Senhor se tornou a nossa pessoa. Não apenas a vida. O Senhor está vivendo no meu espírito. Mas quem é que está dando as cartas aqui na minha vida? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. 2. Se desejamos viver a vida do único novo homem, precisamos tomar Cristo como nossa pessoa e vida. Cristo como nossa pessoa e vida. Não se esqueçam, o item A é muito importante. O que vem primeiro não é tomar Cristo como nossa vida, mas tomá-lo como nossa pessoa. Tem um versículo na Bíblia, se eu não estiver enganado, 1 de João, capítulo 5, versículo 11 e 12, lá fala o seguinte: quem tem o filho, tem a vida. Lá não fala que quem tem a vida tem o filho. Lá fala que quem tem o filho, tem a vida. Primeiro, nós temos a pessoa. Mas na nossa experiência, é inverso, não é isso? Nós temos a vida e essa pessoa fica lá presa no nosso espírito e não consegue entrar na nossa alma. Não consegue subjugar a nossa pessoa. Ele não consegue ser o comandante em chefe da nossa vida. Mas que o Senhor, irmãos, nos conduza a isso. Quem tem um filho tem a vida. João 3,16, todo mundo sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele dá o Filho para você ter a vida. Então primeiro vem a pessoa. B. A questão crucial em nossa vida não é o que estamos fazendo, mas quem está fazendo. Tá certo? Gálatas 2:20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí ele fala, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, quem está fazendo as coisas? No novo homem, eu pulei. Em nosso viver diário, devemos nos preocupar com a mudança interior da velha pessoa para a nova pessoa. No novo homem, tomamos Cristo como nossa pessoa para fazer planos e decidir como devemos viver. Isso tudo é uma questão de o novo homem. Item 3. Aqui é a virada na nossa comunhão. O ponto aqui agora passa a ver, irmãos, não só a vida individual de cada um de nós, mas agora aqui é o que a igreja, como uma assembleia, como aqueles que foram chamados, como aqueles que vivem a realidade da vida, como a realidade está em Jesus, qual que é a aparência, ou melhor, qual que é a realidade, o que essa igreja ela transmite para os que estão observando ela. Aqui esse é o ponto. Eu queria dar uma lida no texto que eu não li no começo, em Efésios 4, de 17 a 32. Eu vou ler, os irmãos só acompanhem. Que isso aqui está, depois de Paulo falar aquelas maravilhosas revelações em Efésios, né, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e no capítulo 4 ele fala sobre essa questão prática, de como é o resultado do viver desse povo. E aqui Paulo fala assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade da sua mente, sendo obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, por causa da dureza do seu coração,
os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à devassidão, para com avidez cometerem toda espécie de impureza. Mas vós não aprendestes Cristo assim. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele foste instruídos, assim como a realidade está em Jesus. Que quanto à vossa antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e que sejais renovados no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que foi criado segundo Deus, em justiça e santidade da realidade. Portanto, tendo-vos despojado da mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre vossa ira. Não deis lugar ao diabo. O que furta, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é respeitável, para que tenham que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para edificação, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e insulto sejam removidos do vosso meio, juntamente com toda a malícia. E sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que tal uma igreja com esse padrão de viver? Hã? Louvado seja o Senhor. Nós chegamos agora no algoritmo de Romano 3, que fala: o viver do único novo homem deve ser exatamente o mesmo que o viver de Jesus. Certo? Aqui 4:20 fala aprender a Cristo. O que é aprender? Não é aprender sobre Cristo, é aprender Cristo. Significa que eu tenho uma experiência realmente. Algo dessa pessoa, ela foi transmitida para dentro de mim, de tal forma que eu aprendi Cristo. Aprendi Cristo. Uma ilustração muito pobre é a vida de casado, certo? Você conhece a sua namorada quando você está namorando ela? Hã? No dia do casamento você conhece a sua esposa? Ou, vamos inverter, você conhece o seu marido no dia do casamento? Não. Depois que você comeu uns 3, 4 quilos de sal juntos, saco de sal. 50 quilos de sal. Depois que você comeu uns 3 desses sacos junto com sua esposa, aí você sabe quem ela é. Você aprendeu um pouco dela e ela aprendeu um pouco de você. É assim ou não é? É assim. Eu estou com 40, graças ao Senhor. 40 anos de casado. Né? Eu já conheço um pouco a Sônia. Né? E ela me conhece também. Né? Ela me conhece. Então, aprender a Cristo, certo? Essa vida, o viver desse Cristo em nós, é o mesmo. Ontem o Márcio já falou sobre Atos 28:20 ou 28:9, ou foi o Laerte que falou, eu não vou repetir por causa do tempo, mas ali estava Jesus vivendo novamente. Paulo, ele sofreu aquele naufrágio, o Senhor entregou aquele navio na mão dele. Comandante, ele chegou ao ponto de falar: vocês estão desanimados, vocês precisam comer. Ele sentou, ele falou: o Deus a quem eu sirvo me falou essa noite que nenhum de vós vai perecer, vamos comer. Ele sentou e anime-se, e vamos comer. Ele sentou e comeu, e aquelas pessoas tomaram ânimo e comeram. Desce na praia e os nativos observando. Aí ajunta graveto para poder acender uma fogueira, vai uma cobra, pica ele. Os nativos falam: isso aí deve ser um assassino, porque escapa do mar, vem aqui uma cobra, pega, ele vai morrer. Paulo pega e sacode aquela serpente, né? E continua, não acontece nada. Aos nativos falam: deve ser um Deus. Na verdade, irmãos, era Jesus
vivendo na terra novamente. Paulo, aquele vaso escolhido, como foi falado ontem, né, passou por experiências e o Senhor estava ali. Aquilo era uma demonstração do Senhor vivendo na terra novamente. A maneira como o Senhor viveu na terra é a maneira como o novo homem deve viver hoje. E esses versículos eu preciso ler para os irmãos. Mateus 11, 28, 30. Esses versículos vão mostrar, irmãos, o Senhor, a pessoa que vive dentro de nós, como que ela quer, como que nós devemos viver essa pessoa que vive dentro de nós. Tá certo? E repetindo a palavra de ontem, isso não é uma escola comportamentalista, em seus passos o que faria Jesus. Não, nós estamos falando de realidade espiritual. Nós temos que aprender a Cristo como a realidade está em Jesus. Então, vamos ver um pouco sobre Jesus, quando ele estava aqui, tá certo? Mateus 11, 28, 30 fala assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, o Senhor que está dentro do nosso espírito, Ele é aquele que quer dar descanso para as nossas almas. Se esse Senhor vive em nós, nós não temos razão para nossa ansiedade, apesar de sermos ansiosos. Mas Ele está lá, quer apacentar a nossa alma. A pessoa, esse Senhor, Ele fala o seguinte: tomai o meu jugo. Qual que é o jugo que o Senhor tinha? Era a vontade do Pai. Ele estava debaixo do jugo da vontade do Pai. E nós somos convidados a... Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo dele é a vontade do Pai. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Certo? Manso e humilde de coração. É aquele que não luta por seu próprio interesse, nem se protege quando perseguido. Essa vida do Senhor em nós deve nos levar a essa situação. Se nós formos mansos, o Senhor fala, aprendei de mim. Aprender o quê? Se alguém vem te atacar, você não se defende. Certo? Se você é perseguido, você também não luta de volta. É difícil, irmãos? É impossível. A menos que o Senhor viva em nós. A menos que esse Senhor, que está aprisionado no nosso espírito, saia de lá e invada, gostei desses 3 termos, Lert, invada, ocupe e subjugue a nossa alma. Aí você não vai ter esse tipo de reação. Manso de coração, não luta por seu próprio interesse. Outro versículo, João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. O Senhor, como homem, ele tinha a opção de viver uma vida independente. Tinha a opção de viver como um homem independente. Mas ele optou viver pela vida do Pai. Ele abriu mão do seu direito de ter uma vida aqui na terra, uma vida humana, tomando ele mesmo a decisão, mas ele optou por viver de acordo com a vida do Pai. Olha o que ele fala. Assim como o Pai que vive me enviou, João 6,57, e eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Que todos nós possamos viver pelo Senhor, certo? Você tem o direito de ter a sua vida, é lógico que tem, mas se nós vivermos pelo Senhor, nós vamos viver a vida que Ele deseja que nós vivamos. Né? João 4,34. Disse Jesus, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. O contexto aqui
o Senhor manda os discípulos para a cidade para comprar comida, aí ele se encontra com aquela mulher samaritana, e ele apacenta aquela mulher, né? Prega o evangelho para ela é salva. No contexto, aquilo que o Senhor fez foi alimento para ele. Quando os discípulos chegaram, quiseram dar comida, ele falou assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E os discípulos, como sempre, não entendendo nada, falaram, será que alguém deu alguma coisa para ele comer? Certamente nós faríamos essa pergunta. Irmãos, fazer a vontade do Pai é alimento para nós. Fazer a vontade do Pai é alimento para nós. A palavra do Senhor é o nosso suprimento. João 5,17. Mas Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso significa que a fonte dele era o Pai, certo? O versículo de 5,19, João 5,19 deixa isso mais claro. Em verdade vos digo, o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este faz, o Filho igualmente o faz. Irmãos, se nós tomarmos Cristo como nossa pessoa, nós seremos incapazes, ouça o que eu estou falando, seremos incapazes de fazer qualquer obra a partir de nós mesmos. Porque o Senhor disse assim, ó, o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vê o Pai fazer. Isso é a primeira coisa. Segundo, não só ele faz aquilo que vê o Pai fazer, mas ele fala na continuação do versículo, porque tudo o que este faz, o Filho também igualmente o faz. Isso significa que ele não só faz a mesma coisa, mas a maneira como ele faz a coisa é exatamente como o Pai faz. Ou seja, ele está numa posição de total dependência. Ele não tem compromisso, ele não tem preocupação com a sua obra, ele não tem preocupação com as suas palavras, ele não tem preocupação com a sua glória, ele não tem preocupação com a sua vontade. Essa pessoa quer ser a nossa pessoa. E nós temos esse tipo de vida. Sermos incapazes de iniciar uma obra por nós mesmos. Se o Senhor for nossa pessoa, nós seremos incapazes. Por quê? Porque o Senhor era essa pessoa. Ele só fazia aquilo que o Pai estava fazendo. Aquilo que ele viu o Pai fazer. Não somente aquilo que o Pai fazia, mas a maneira como o Pai fazia, ele fazia igualmente. Isso, irmãos, é uma libertação enorme para nós. Você às vezes fica sobrecarregado, por quê? Porque como é que eu faço? Como é que eu não faço? Irmãos, vamos deixar esse Senhor ser a nossa pessoa. Vamos tomá-lo como nossa pessoa. Assim como a realidade está em Jesus. Então, versículos 30. João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Conforme ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Nós já compartilhamos sobre isso. João 17, eu vou pular esses versículos. B, no nosso modelo de viver deve ser de acordo com a realidade em Jesus. A realidade vivida pelo Senhor Jesus quando estava na terra. E esses versículos que nós acabamos de ler mostram a maneira que Jesus viveu na terra. Não buscou sua vontade, não buscou sua glória, não fez a sua própria obra, fez a obra do Pai e fez exatamente como o Pai fazia. Essa é a realidade. Nós sermos instruídos nele, certo? O que é ser instruído nele? O Senhor nos instrui a ser reais, a viver uma vida de realidade e não de vaidade. Ele era um com Deus e viveu uma vida na qual
ele fazia tudo em Deus, com Deus e para Deus. Naquela pessoa que estava ali, estava a realidade. Eles pegaram aquela mulher adulta lá em João 8, né? Trouxeram perante ele. Imagina a cena. Eles falaram, tiveram a coragem de falar para o Senhor que Moisés nos ordena na sua lei que tais mulheres sejam apedrejadas. É isso que a lei fala? A lei não fala isso. A lei fala o seguinte: o homem adúltero com a mulher adúltera, ambos serão apedrejados. E eles, com aquele conceito machista, liberaram o homem e trouxeram sua mulher. Mas eles estavam diante da realidade. Imagina quanta mentira, quanta falsidade. Ó Senhor Jesus, se o Senhor ser a nossa pessoa, irmãos, nós vamos ser reais. As pessoas, elas podem até tentar mentir para você, mas você diagnostica ela de primeira. Você já sabe onde ela quer chegar. É assim ou não é? A Bíblia fala que aquele que é espiritual discerne todas as coisas, mas ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios, capítulo 2. Né? Jesus viveu de uma maneira que sempre correspondia à justiça e santidade de Deus. Justiça e santidade de Deus. Esse versículo de Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 24, tem dois pontos que precisa destacar. O velho homem, ele se corrompe segundo o engano. O engano, versículo 22. E o versículo 24 fala que o novo homem, ele é criado segundo a justiça e a realidade procedendo da verdade ou da realidade. Esse Senhor teve esse tipo de viver. As pessoas que se aproximavam dele, eles encontravam ali a realidade. Ele falou: eu sou o caminho, a realidade e a vida. No tempo que João é um ministério que foi marcado pela a vida e a verdade. É algo que caracteriza o ministério de João, o apóstolo João. E quando ele escreve isso em 1 de João, capítulo 4, ele fala para aquela senhora, em 2 João, capítulo 1, ele fala o seguinte, eu tenho aqui, não sei porque eu estou abrindo a Bíblia, 2 de João 1, o presbítero, a senhora eleita, aos seus filhos, a quem eu amo em veracidade. Esse termo veracidade, ele inclui o conceito de genuinidade, transparência, sinceridade e honestidade. Irmãos, que tal uma igreja? Vamos sempre nos lembrar que esses pontos aqui estão se referindo não só a você individualmente, mas se refere à igreja. Que tal uma igreja onde uma pessoa que vem e você diz para ela, bem-vindo, ela sente realidade naquilo. Porque se você estiver sendo hipócrita, ela vai perceber. Você pega vamos dizer, um irmão que está machucado aí. Ele já passou por muitas. Ele vem na reunião e você dá aquele sorriso amarelo. Já queremos te apresentar, não sei o quê. E aquilo não está sendo real, ele sabe, irmãos. Mas se nós vivermos segundo a realidade que está em Jesus, essa pessoa vai chegar no nosso meio, ela vai falar, Deus está aqui. Ela vai dar esse testemunho. Por quê? Porque o ambiente vai subjugar. Você sabe o que é subjugar, irmãos? Subjugar não é derrotar. Derrotar, você me derrota, eu fico na espreita. Nessa você ganhou, na próxima eu te pego. Certo? Subjugar, você fica sem reação. Você não consegue mais reagir. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer que a sua vida nos subjugue. Aquelas 3 palavras, invadir, ocupar e subjugar a nossa alma. Ela fica totalmente submissa e não tem mais reação. No tempo do Império Romano, sobre essa palavra sinceridade, havia aqueles comerciantes honestos que vendiam mármore, e o mármore tinha trincas. E como eles eram honestos, eles pegavam uma cera e tapavam aquele buraco lá. E começou a haver reclamação, o Império Romano contratou inspetores de mármore. Ou aquele inspetor de mármore, ele chegava lá, analisava aquela pedra,
E se ele não encontrava nenhuma cera, eles batiam um carimbo num papel ou naquele mármore, e escrito em latim, sine cere, ou seja, sem cera. Nós estamos rodeados de pessoas enceradas, tá certo? Cheio de falsidade, você nunca sabe onde ele vai chegar. Mas nós devemos ser essas pessoas, sem cera, genuíno. E a palavra correspondente ao grego é Helios Krinei. Isso aí era Krinei é provado, e Helios é sol em grego. Quando eles vendiam porcelana, porcelana tinha fissuras. A maneira de saber se a porcelana era boa ou não, eles colocavam a porcelana contra a luz do sol. Se tivesse qualquer trinquinha, o sol, a prova do sol ia expor aquela porcelana. Irmãos, nós temos que ser essa porcelana sem fissura. Nós temos que ser esse mármore sem cera. Por quê? Porque nós temos a realidade em Jesus. Essa é aí que nós temos que chegar. Não podemos deixar por menos. Como uma pessoa coletiva, o novo homem deve viver a vida de realidade, como a realidade em Jesus, uma vida que expressa Deus. Se vivermos segundo o espírito de nossa mente, que o Laerte vai compartilhar na mensagem seguinte, sobre o espírito da nossa mente, teremos o viver diário do novo homem coletivo. Irmãos, viver diário, não é de vez em quando. Por isso que todo dia nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, o Senhor seja a minha pessoa nesse dia. Ó Senhor Jesus. Item 5. A fim de vivermos a vida do novo homem como a realidade em Jesus, devemos despojar-nos da vida da comunidade do velho homem e revestir-nos da vida da comunidade do novo homem. Aleluia! A antiga maneira de viver inclui tudo relacionado a nós. Tudo relacionado a nós. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo onde só tem mentira e falsidade. Você não está... Irmãos, principalmente no Brasil, né? Quando você acompanha esses relatórios, CPI de não sei o quê, você não... Eu quero assistir o Jornal das 10 da noite em casa, a Sônia fala, pelo amor de Deus, desliga isso, eu não aguento mais esse negócio. Porque toda noite, porque não sei quem roubou tanto, porque desviou tanto, não sei o quê, e eu queria, para pelo menos, pegar o resumo do IAR. Ela falou, pelo amor de Deus, desliga esse negócio que não dá. Irmão, você não está cansado, irmãos? Nós devemos estar cansados dessa podridão dessa sociedade. Mas o Senhor está olhando para nós. O Senhor tem que ganhar alguns. Oxalá o Senhor ganhe todos que estão nesse local de reunião. Que fale, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero viver uma vida de realidade. Chega de falsidade. Chega de mentiras. Chega de coisas que... Tudo que são vaidade. Me torne, Senhor, uma pessoa real, como a realidade está em Jesus. Devemos orar. Se eu não estiver enganado, tem 26 localidades diferentes aqui. Na sua localidade, não importa quantos vocês são, quantos nós estamos, o Senhor, nós temos que ter essa oração. Senhor, faça da nossa localidade, nesta cidade, a coluna e a base da verdade. Isso está escrito em 1 Timóteo 3,15, mas precisa sair de lá e vir para a realidade da nossa localidade. As pessoas têm que saber que a igreja é a coluna e a base da verdade, ou a base da realidade. Precisamos desvestir-nos de tudo que somos, fazemos e temos, certo? Como falamos, isso é um processo gradual. Não tem nenhum problema se você está no segundo estágio hoje, mas é anormal se nós continuarmos onde nós estamos. O Senhor quer que nós progridamos, que Ele quer avançar em cada um de nós. Desvestir-nos da antiga maneira de viver, o velho homem, é desvestir-nos da nossa maneira de viver. Revestir-se da vida da igreja como o único novo homem é revestir-se de uma entidade coletiva, produzida pelo mesclar do Espírito Divino com o Espírito humano regenerado. Parte de cada um de nós, mas o testemunho é coletivo. Aqui existe uma entidade coletiva. Nessa entidade maravilhosa, existe apenas Cristo, como o Espírito todo inclusivo, que dá vida mesclado com o nosso Espírito.
não tem nada mais e nada menos que Cristo. Nós revestimos-nos da vida da igreja, não das atividades da igreja. Isso é o aspecto exterior. O senhor precisa romper com o nosso conceito que a igreja é as atividades exteriores. A igreja é a estrutura onde o corpo acontece. A igreja é a estrutura onde o corpo acontece. E onde o novo homem é aperfeiçoado e onde a noiva é preparada. Assim que o senhor tiver o corpo edificado, o novo homem aperfeiçoado, a noiva estará preparada. E o senhor vai voltar para nos buscar. Senhor, antes disso, ele precisa ter um testemunho aqui na terra. Irmãos, que o senhor faça isso conosco. Que o senhor nos abençoe. Eu preciso parar aqui por causa do tempo. Louvado seja o Senhor.